Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o professor Israel e hoje nós chegamos na tão esperada parte 4 da nossa aula, das nossas aulas aqui referente ao capítulo 10 da frente 1 de mecânica, onde nós estamos falando desde a parte 1 sobre trabalho, potência e energia. Lembrando que na última aula, na parte 3, nós falamos sobre energia potencial e energia cinética, as suas formas, como que ela é encontrada na natureza, como que você pode identificar ela, quais são as equações referentes a ela. Então, se você caiu aqui de paraquedas nessa nossa parte 4, eu recomendo que você volte à nossa playlist aqui alguns vídeos anteriores para você ter um embasamento teórico em cima das coisas que nós vamos falar. Lembrando que nós falamos sobre trabalho, potência, definição de trabalho, que é uma relação que trabalha muito com a força vezes o deslocamento. Falamos também sobre a potência, que é o quão rápido às vezes você realiza um trabalho. E falamos também das formas de energia que você encontra na natureza. Nessa nossa parte 4, nós vamos falar especificamente da energia mecânica, pessoal. A energia mecânica, nós primeiro vamos falar sobre sistemas conservativos. E nós vamos fazer um exemplo aqui, onde nós colocamos um exemplo bem para você imaginar, que é do seu cotidiano, caso você já tenha ido a um parque de diversões. Se você já não foi em um parque de diversões, deve ter visto filmes ou séries de TV, coisas parecidas relacionadas a esse exemplo que eu vou passar. A montanha-russa é um exemplo clássico de você trabalhar a energia mecânica, porque ela trabalha bastante a relação desses pontos, onde você consegue perceber nitidamente a presença das energias que estão dispostas nesse sistema que a gente vai trabalhar. E a partir disso, nós temos a seguinte preposição aqui, que você já reparou que numa montanha-russa, a altura em que o carrinho inicia a primeira descida, lembrando que aquela altura, o primeiro grande percurso que ele faz assim que inicia o movimento dele, ele começa a percorrer uma altura enorme e depois ele desce totalmente o percurso e vai fazendo as voltas, enfim. A primeira altura em que esse carrinho inicia a descida dele, ela é a maior dentre todas as outras. E se a gente for perceber, esse carrinho ele nunca mais vai atravessar ele vai atingir essa altura em torno de todo o trajeto dessa nossa montanha-russa, assim. A partir disso daí, a gente tem que colocar duas coisas que são interessantes. Por que ele não consegue atingir a essa altura, caso que eu falei para vocês, essa primeira altura que ele atingiu? E o que aconteceria caso ele atingisse, Como que seria possível ele atingir? Para fazer com que ele atinja essa altura novamente, nós temos que trabalhar com a seguinte hipótese. Existem várias coisas que afetam o sistema em que nós estamos trabalhando, seja o atrito. Existem várias formas que a gente vai ver posteriormente nesse vídeo que dissipam a energia que estão contidas nesse sistema. E isso a gente vai ver que são chamados sistemas dissipativos. Como nós estamos trabalhando com sistemas conservativos, nós vamos trabalhar com a hipótese de que a energia ela se mantém, ou seja, ela não se dissipa, ela se conserva. Quando a gente fala que não existe forma de você dissipar essa energia por outras maneiras, seja de maneira térmica, sonora, enfim, a gente tem a conservação dessa energia. A partir desse momento, nós temos a nossa figurinha aqui, que a gente vem com a seguinte hipótese. Se a gente percebe que a montanha-russa ideal, nesse caso onde a montanha-russa onde não há dissipação de energia, em qualquer posição que o carrinho esteja, a soma das energias cinética e potencial elas terão o mesmo valor. Ou seja, porque não estarão sendo dissipadas as energias não serão transformadas em outras formas de energia. Porque a gente tem aquela lei do Lavoisier, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E isso também se aplica aqui onde nós estamos trabalhando. A energia mecânica, pessoal, nada mais é do que a somatória da energia cinética com a energia potencial nesse sistema que estamos trabalhando aqui. A partir disso daí, quando nós consideramos a nossa hipótese inicial, que o carrinho consiga atingir a altura em que ele estava na primeira etapa, essa primeira altura aqui, nós temos que considerar que a energia não se dissipa, mas ela se conserva. A partir disso daí, a gente trabalha com sistemas conservativos. Ou seja, a energia mecânica ela é constante. A energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. A energia inicial é igual à energia final. Beleza? A partir disso daí, a gente tem o seguinte,
Que é por isso que o carrinho da nossa montanha-russa, nesse caso ela seria sem atrito, por isso que nós estamos trabalhando no sistema conservativos, ele pode voltar a atingir o ponto mais alto infinitas vezes. Nesse caso, a energia mecânica que ele vai possuir, pessoal, ela é a mesma do início da chegada. Em todos os pontos ali ela vai acabar sendo a mesma. A partir disso que nós temos nessa montanha-russa idealizada, os nossos passageiros, né, eles entrariam numa viagem sem fim, porque o carrinho nunca iria parar, né, porque ele continuaria seguindo o trajeto dele infinitamente, tá? No caso aqui onde nós conseguimos identificar alguns pontos que são interessantes da nossa energia mecânica. Por que eu falei que a montanha-russa é um exemplo muito bom da gente trabalhar com energia mecânica, porque você consegue verificar e analisar a presença dos dois tipos de energia cinética e potencial em cima disso. Na nossa primeira etapa aqui, onde o nosso carrinho está no topo máximo dele, na parte A, quais são as energias que nós temos? Ora, o nosso carrinho ele está a uma certa altura A, não está? Ele está numa altura A aqui. Se ele tem altura, ele está a uma altura diferente do sistema que estamos adotando, ou seja, ele está numa altura diferente da do solo, ele tem energia potencial gravitacional. Logo, a energia potencial gravitacional dele é diferente de zero. Nesse nosso ponto aqui, o nosso carrinho ele não está se movimentando. Ele está em repouso. Ele está na iminência do movimento dele. Se ele não está se movimentando, a velocidade dele em A é zero. Logo, a energia cinética dele não existe. Lembra que eu falei que a energia cinética ela só existe na presença do movimento. Se você não tem velocidade, você não tem energia cinética no corpo. Logo, se a gente fosse calcular a energia mecânica nesse ponto, ela seria apenas a energia potencial gravitacional nesse ponto. E no ponto B aqui, ó, nosso ponto B, quais são as energias que estão presentes nesse caso? Ora, nós temos a altura de B em relação ao solo, nós temos uma altura B aqui, se nós conseguimos enxergar isso em relação ao solo. Se ele tem altura, ele tem energia potencial gravitacional. Logo, ela é diferente de... Opa, faltou aqui o diferente de zero, meus queridos. Eu vou colocar aqui com a caneta, ó. A altura é diferente de... A altura é diferente de zero. Se a altura é diferente de zero, a energia potencial também é diferente de zero. Ela possui um valor. O nosso carrinho, ele possui velocidade? Ele possui velocidade. A gente percebe, a gente consegue notar que ele está em movimento aqui. Se ele está em movimento em B, a velocidade dele é diferente de zero. Logo, a energia cinética dele também vai ser diferente de zero. E no nosso caso aqui, ó, qual vai ser a energia mecânica, então? A energia mecânica, pessoal, vai ser a soma da energia cinética e a energia potencial nesse ponto que nós estamos aqui. E no caso C, qual é a relação do caso C? Ora, nós temos aqui que o nosso carrinho ele está no ponto zero dele. Logo, ele não possui energia cinética. Desculpa, ele não possui energia potencial, porque ele está no ponto zero em relação ao solo, a altura dele é zero. Mas ele também possui velocidade, porque ele vai acabar subindo aqui, ele vai continuar subindo. A velocidade dele é diferente de zero. Logo, a soma da energia mecânica aqui vai ser somente o valor da energia cinética. E no ponto D, nós temos a repetição do nosso ciclo. Isso aqui daria até um período, né? Para o tempo que ele demora para percorrer, para fazer todo esse ciclo aqui. Tá bom? Vamos seguir a nossa aulinha. Agora que a gente falou um pouco sobre os sistemas conservativos, que é aqueles sistemas onde nós não temos a dispersão da nossa energia, ela se conserva no caso, vamos falar um pouco sobre os sistemas dissipativos, né? Se a gente agora, no caso, a gente continuar a nossa viagem com o nosso carrinho, com o nosso carrinho da montanha-russa, só que dessa maneira nós temos a presença do atrito e que a energia do movimento ela está sendo dissipada através de energia térmica entre os trilhos e a roda e o carrinho, né, e o veículo. Nós temos a energia sonora, que também é uma forma de energia em cima disso. Então nós temos que perceber que a energia mecânica inicial ela vai ser diferente da energia mecânica final. A partir disso daí, nós temos a transformação das energias, né, que nós temos anteriormente de cinética e potencial em outras formas de energia. Por isso que vem o nome de dissipativos, elas acabam se dissipando em outras formas de energia. A energia inicial, né, ela vai acabar se dissipando em outras maneiras, de outras formas de você encontrar essa mesma energia no nosso sistema.
A partir disso daí, a energia mecânica associada ao carrinho, ela vai se tornar cada vez menor. Porque em consequência disso, o carrinho ele não vai ter energia mecânica suficiente para subir aquela rampa inicial, da altura igual daquela que ele partiu. Então, a partir disso daí, nós temos que um sistema no qual a energia mecânica ela não se conserva, ele é chamado de sistema dissipativo, porque ele vai ocorrer essa transformação das energias em outras formas e isso não vai se conservar. Se você não somar, não considerar essas outras formas de energia, tá bom? A gente tem que no sistema dissipativo, a energia mecânica ela não é constante. Assim, a quantidade de energia mecânica que ela é dissipada ela corresponde ao trabalho das forças de resistência sobre o sistema. A partir disso, nós temos que o trabalho aqui ele vai ser, na verdade, a variação de energia dentro do sistema que está ocorrendo ali. Vai ser a subtração, né, a variação das energias que estão atuando no sistema e que acabaram sendo dissipadas. A energia cinética, a energia potencial, que vai virar energia térmica, que vai virar energia sonora, outras formas de energia que nós temos no carrinho, que estão sendo ali, que acabam sendo transformadas no sistema dissipativo. Quando a gente tem aqui nesse nosso exemplo aqui, esse exemplo acaba sendo bem prático, muitas pessoas já devem ter visto, ou até mesmo experienciado, terem feito o bungee jump. Ele também é um exemplo de energia mecânica que nós temos aqui no nosso sistema. Nós temos aqui a imagem 1, onde o nosso bonequinho, nosso personagem aqui, ele está saltando, e na imagem 2 ele já está perto do fim do trajeto dele. Na segunda foto, ó, nessa foto aqui, nessa foto aqui, o que nós temos? Nessa sequência, nós temos um sistema constituído pela pessoa, mais a corda elástica, e aí nós temos 3 tipos de energia que elas estão sendo analisadas aqui. Nós temos energia cinética, porque ela está relacionada ao movimento, ou seja, o nosso sistema ele possui velocidade de queda. Nós temos a potencial gravitacional, ele está a uma altura relacionada ao solo, ele está a uma altura diferente do solo, então logo, como a gente sempre considera o solo como nosso nível de referência, se ele está a uma altura acima do solo, ele já possui energia potencial. E claro que ele tem também energia potencial elástica, porque ele está preso a uma corda que está sendo alongada no caso, ela vai ter energia potencial elástica. A partir disso daí, nós temos que a soma desses 3 tipos de energia é dada como energia mecânica desse nosso sistema. Mas por que não tem energia potencial elástica aqui, professor? Nessa fórmula que a gente colocou aqui, a energia potencial ela vai ter tanto a parcela da energia potencial gravitacional quanto a parcela da potencial elástica, tá bom? Essa é a situação aqui que nós temos. Quando nós temos aqui, né, a partir de todas essas análises, nós temos o princípio da conservação da energia. Ou seja, todo movimento, pessoal, que a gente faz, qualquer tipo de atividade que não só nós fazemos, ou uma máquina que você tenha um tipo de trabalho, o seu computador, ele realiza o seu trabalho a partir da transformação de energia. O seu liquidificador ele vai converter energia elétrica em energia cinética para bater a sua vitamina, para bater o seu frango, para você desfiar ele, qualquer tipo de coisa que você vá utilizar ele. Você mesmo utiliza a própria energia que vem dos alimentos, ou seja, você come determinados alimentos que possuem calorias e você utiliza esses alimentos como forma de energia para realizar atividades físicas, né? Nós fazemos essa transformação de energia a todo tempo. A energia ela não simplesmente aparece de um ponto ou ela vai ser destruída em outro ponto. Ela sempre se transforma e ela vai se conservando nesse momento. A gente só precisa utilizar da melhor forma possível e lembrar sempre de abastecer essas fontes de energia, claro. Nós temos aqui que nas usinas hidrelétricas, a energia potencial da água ela vai transformar em energia cinética. E isso vai movimentar as turbinas acopladas nos geradores elétricos, que acaba gerando energia elétrica. Nas termoelétricas, a energia necessária para crescer a água provém do combustível derivado do carvão ou do petróleo, que também vai acabar gerando energia elétrica. E nas usinas nucleares, eles vão utilizar o urânio combustível para também aquecer as águas, e assim, a partir da energia térmica do urânio, vai aquecer a água, que vai girar a ventoinha e vai fazer o mesmo processo das hidrelétricas. Nesse caso das termoelétricas, desculpa. A partir disso daí, nós temos que a finalidade delas
é transformar a energia, tanto potencial, gravitacional, química, enfim, em energia, né? Que é basicamente a maior forma de energia onde nós temos utilizados, né? Sem energia elétrica, assim, nós podemos ver o caso do Amapá, né? Que está sendo aconteceu um descaso com respeito à companhia que está sendo privada de energia e está deixando a população totalmente à deriva, sem energia, sem nada, e nós não temos como trabalhar, às vezes no mundo hoje que nós temos hoje em dia, trabalhar sem energia, trabalhar sem conexão, acaba sendo muito difícil, porque estamos sempre todos conectados, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde as pessoas têm que fazer serviços à distância. Assim, nós temos que a principal fonte de energia que nós trabalhamos, né, que hoje em dia nós precisamos também de energia elétrica, mas a maior fonte que nós temos é o sol, tanto que existem hoje em dia as usinas solares, que elas transformam energia solar, elas convertem energia solar em energia elétrica. E nós temos também como bons receptores, né, que é as próprias plantas que elas usam para fazer a fotossíntese dela, converte energia solar para fazer a alimentação, para elas crescerem fortes, enfim. Todo tipo de energia que nós vemos aqui, ela é transformada e sempre utilizada para outro benefício, né? E aí nós temos todos os tipos de utilização de energia que acaba sendo envolvido também com a energia mecânica que nós trabalhamos aqui hoje. Tá bom? Esse exemplo aqui, pessoal, não sei se vocês já conhecem, mas acaba caindo em alguns vestibulares. Esse equipamento aqui, ele é chamado de batistaca, né? A gente tem aqui um princípio de conservação da energia mecânica bem interessante com ele. E eles utilizam esse conceito de maneira muito boa para você enxergar algumas coisas nas construções que são feitas. Quando a gente tem o batistaca, a gente tem aqui o objeto que vai cair, né? Ele está a uma determinada altura. Se ele está a uma determinada altura em relação ao nosso solo, ele tem energia potencial. Ou seja, o princípio dessa máquina é você elevar a estaca até o ponto mais alto que é possível, tá, através da máquina, né? E soltar ela com tudo para fazer um buraco no chão, né? E a partir disso daí o que acontece? Nós temos a energia potencial devido à altura, né? E quando o bloco cai, a energia potencial é transformada em energia cinética. Só que quando ocorre o choque da estaca com o chão, a dissipação de energia, ou seja, a energia térmica devido ao choque, né, devido à colisão, a energia sonora, porque acaba sendo um barulho bem alto. Então nós temos que a energia cinética ela não se transforma totalmente em energia potencial do sistema. A gente tem a deformação permanente do chão, né, que é penetrado pela estaca, e nós temos aqui que as superfícies que se chocam, elas sofrem aquecimento, além dos ruídos produzidos no instante do choque. Então há dissipação de energia. Então nós temos aqui que na transformação de energia potencial gravitacional e a energia cinética, elas não são iguais. Nós temos que a energia cinética do bloco que caiu, ela transformou em energia sonora, em térmica e, claro, a deformação do solo com a estaca. Então, não houve a conservação da energia total do sistema porque houve dissipação aqui no caso. A energia ela se dissipou de outras maneiras. Não é que ela simplesmente sumiu. Por que não valeu? Por que os números que eu tenho aqui não bateu com os números iniciais? Os números iniciais não bateu com os números finais. Porque houve dissipação. Se não houvesse dissipação de energia, a energia mecânica inicial seria igual à energia mecânica final. Tudo bem? Pessoal, esse foi nossa aula, foi nossa última aula teórica em cima do capítulo 10, que envolveu muitos assuntos, né? Parecia que ia ser mais rápido, mais tranquilo, mas eu queria passar cada assunto, cada tópico de maneira bem passada para vocês, bem explicada, para que não fique nada de fora, assim, para quando a gente for realizar alguns exercícios em cima desse capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham feito todas essas anotações. Nós, os professores, estamos em todos os canais de comunicação do cursinho, seja Facebook, WhatsApp, e-mail, se precisar também. Nós estamos em todos os canais de comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido produtiva essa aula. Se você tem alguma dúvida, manda essa dúvida pra gente, escreve aqui nos comentários, deixe o seu gostei, que é um feedback bem legal para nossas aulas aqui. E a gente se vê na nossa próxima aula, que vai ser relacionada a exercícios em cima deste tema. Lembrando que os exercícios, a gente sempre tem uma listinha, né, uma listinha que é retirada do próprio livro-texto que nós utilizamos, que são alguns exercícios que eu considerei mais legais, assim, mais interessantes, mas não desmerecem o fato de você negar a apostila e fazer todos os exercícios, se possível. Lembrando que a física é sempre prática
e treinamento com resolução de exercícios. Você não fixa o conhecimento se você não fizer exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa semana e até a próxima. Abraços!